Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo relativo a sistema esquelético, falamos de crescimento intramembranoso, onde a base para a formação dos ossos seria o quê? Uma membrana. Um exemplo típico é o que acontece nos ossos chatos ou laminares. E com relação à placa de crescimento, nós temos o quê? Nós temos o crescimento endocondral, onde a base para a formação de uma estrutura óssea seria o quê? Um ponto cartilaginoso. Daí a gente chamar de crescimento endocondral. Então, temos aqui uma figura mostrando ossos longos que ainda não se soldaram completamente, mostrando aqui a chamada zona de crescimento, ou cartilagem de crescimento. Mostrando assim, o que nós denominamos de crescimento endocondral. Quanto à forma dos ossos, os ossos podem ser classificados como longo ou tubulares quando o comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Normalmente, esses ossos apresentam um canal medular e esse canal medular é, no caso, preenchido pela medula amarela, medula óssea amarela. Então, para ser um osso longo, ele tem que ter epífises proximal e distal, tem que ter diáfise e apresentar canal medular, e esse canal medular tem que apresentar o quê? A medula óssea amarela. Muito cuidado, viu, pessoal? Nós temos um grupo de ossos que são chamados alongados, o que diferencia do longo. Alongado por quê? Porque eles apresentam o comprimento predominando sobre largura e espessura, porém não apresentam canal medular. Se não apresentam canal medular, eles não são longos, são denominados alongados. Então, como exemplo típico, nós temos aqui o fêmur, né? Mostrando a sua epífise proximal, a sua epífise distal, aqui o corpo do fêmur ou diáfise, e aqui nós vamos encontrar internamente o canal medular que contém a medula óssea amarela. O osso plano ou laminar, como o próprio nome diz, ele apresenta-se sob a forma de uma lâmina e a sua característica principal é apresentar comprimento e largura predominando sobre a espessura. Né? São muitos os ossos que nós podemos encontrar como laminares, como o externo, como os ossos que formam a calota craniana, como as escápulas, certo? São exemplos de ossos chatos ou laminares. Aqui, na calota craniana, nós temos o parietal direito, parietal esquerdo, frontal, occipital, que são exemplos típicos de ossos laminares. Osso curto, não confundir curto com longo, não confundir curto com pequeno, nem longo com comprido, certo? Então, o osso curto, na realidade, o que caracteriza esse tipo de osso é a presença de quem? A presença de uma equivalência entre as três dimensões: largura, comprimento e espessura. Esses ossos normalmente são representados pelos ossos do carpo e pelos ossos do tarso. Ossos do carpo são 8, né? Escafoide, semilunar, piramidal, psiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. E os ossos do tarso, nós temos o calcâneo, o talos, temos o cuboide, o navicular, os cuneiformes lateral, medial e intermédio, certo? Mas isso a gente vai trabalhar em um outro momento, essa nomenclatura. Então, temos aqui os ossos, né? Do tarso, calcâneo, o talos, o cuboide, o navicular, o cuneiforme lateral, o cuneiforme medial e o cuneiforme intermédio. Mostrando aqui que estes são ossos que apresentam uma equivalência entre as três dimensões: comprimento, largura e espessura. E o osso irregular é aquele osso que você olha para ele e você não determina uma relação entre comprimento, largura e espessura. Portanto, eles não apresentam forma definida.
sendo assim caracterizados como irregulares. Exemplo típico, nós temos aqui uma vértebra, certo? Temos outros exemplos de ossos localizados na base do crânio, como o esfenoide, certo? Temos também o osso temporal, que também é um osso irregular, o vomer, né? Então, são vários os exemplos que nós podemos dar para esse osso irregular. O pneumático seria o quê? O osso que apresenta uma cavidade denominada sinus ou seio e que no seu interior você vai ter o quê? Ar, certo? Por conta disso ele é denominado pneumático. Então esses ossos pneumáticos, eles são interessantes para que você possa manter a pressão no interior da cabeça, tal qual a pressão do ambiente em que você se encontra. Então, como exemplo de ossos pneumáticos, nós temos aqui o osso frontal, que apresenta o seio frontal, o osso maxilar, que apresenta o seio maxilar, né? Temos outros ossos, como o esfenoide, né, que apresenta o seio esfenoidal. Temos também, na lateral, você tem o osso temporal, que apresenta várias cavidades também, considerado um osso pneumático. E o osso sesamoide são aqueles ossos que se apresentam no interior de determinados tendões, como é o caso da patela, sendo considerado um osso sesamoide intratendíneo. Porém, nós temos um outro grupo de ossos que normalmente eles surgem por fora de determinadas articulações, principalmente no primeiro dedo da mão, que é o polegar, e o primeiro dedo do pé, que é o hálux, vulgarmente chamado dedão. Então, normalmente, na articulação interfalângea desses ossos, aparecem ossos que se formam a partir de processo de calcificação. Daí esses ossos são chamados de sesamoides periarticulares. Então, temos aí como exemplo a patela, né? Patela aqui sendo vista numa visão anterior e numa visão posterior. E quanto aos relevos ósseos? Como o próprio nome está dizendo, relevo se refere às saliências que podem se apresentar como elevações, depressões, orifícios, cavidades, dentre outros. Dentre os principais, nós temos as depressões e aberturas, que são representadas por forames, canais, seios, fossas. E temos, como exemplo de cada um, por exemplo, forame magno. Aqui, forame magno, que é o meio de comunicação de quem? Da região intracraniana com o canal medular, né, da coluna vertebral, forame magno. Temos aqui o canal mandibular. O canal mandibular. Normalmente os canais são regiões por onde passam vasos sanguíneos, nervos, linfáticos, certo? Seios ou sinos. Seio significa cavidade, né? Então temos aqui, o seio frontal, o seio maxilar. São exemplos de cavidades recobertas por mucosa e que contém ar, né? Temos as fossas. Como um exemplo aqui, nós temos a fossa incisiva. Fossa incisiva. Temos os processos que formam as articulações, os côndilos, as cabeças, as facetas. Aqui nós temos a visão de quê? De uma epífise distal do fêmur, mostrando o côndilo medial e o côndilo lateral do fêmur, certo? Numa vista posterior, aqui você tem uma fossa intercondilar, A cabeça do fêmur que se articula com a cavidade do acetábulo no quadril. Observem as facetas, que são face articulares, né, que vão servir de comunicação com outras partes ósseas, vértebras,
e na região torácica com costelas. Aqui nós temos uma visualização de uma faceta para o côndilo do fêmur. Certo? Aqui você tem uma faceta lateral. Observe aqui a presença da fíbula, aqui é lateral. E aqui você tem uma faceta medial da cabeça da tíbia e que se articula com os côndilos do fêmur. Os processos normalmente servem para fixação de ossos, ligamentos e outras estruturas. Dentre elas, nós temos os trocânteres, as tuberosidades, os processos espinhosos, as cristas. Como exemplo de trocânteres, nós temos aqui na epífise proximal do fêmur, o trocânter maior. Estou vendo aqui a epífise proximal do fêmur, numa vista anterior, mostrando um fêmur do lado esquerdo. E aqui, numa vista posterior do fêmur, ainda do lado esquerdo, você tem aqui a presença de quem? De um trocânter menor. Trocânter maior, trocânter menor. As tuberosidades normalmente servem como meio de fixação de músculos, né? Fixação de músculo. Aqui no caso da ulna, aqui você terá a fixação de um dos tendões do músculo bíceps braquial, certo? Músculo muito importante no processo de flexão do antebraço sobre o braço. Processos espinhosos. Exemplo, a espinha da escápula. Na região posterior da escápula, na sua face posterior, você tem a espinha da escápula, que serve como meio de fixação de músculos, né? Como, no caso, você tem o músculo trapézio, que se insere nessa região. E outros músculos que nós vamos trabalhar no futuro. Ok? As cristas, exemplo, a crista ilíaca, meio de fixação de músculos, como os músculos que vão, alguns que vão formar a região glútea, o músculo grande dorsal, que vai contribuir para formar a parede látero-posterior da região abdominal. Tá bom? Então, é importante que nós trabalhemos, numa visão geral, esses conteúdos de acidentes ósseos, pois no futuro nós vamos trabalhar cada osso em particular com seus respectivos acidentes e serão de grande importância para que a gente possa fazer uma combinação com o estudo dos músculos para nós entendermos o movimento ou fixação que são realizadas em determinadas articulações. Ok? Mais à frente aqui nós temos alguns endereços de e-mail que foram utilizados para a execução de nosso slideshow e vocês podem adentrar a esses links para que vocês possam obter mais conhecimento a respeito do assunto em pauta. Ok? Quero agradecer a vocês pelo encontro de hoje, certo? Foi muito proveitoso e um bom final de semana. Saúde a todos, muito cuidado com a saúde, fiquem em casa, aproveitem esse momento para trabalhar os conteúdos que os nossos professores da FARP estão promovendo para a efetivação do nosso período letivo. Nós estaremos aqui em casa também, em nossas casas, fazendo o mesmo, trabalhando com o objetivo de fornecer a vocês as melhores condições possíveis para que possamos enfrentar essa fase. Em breve estaremos em encontros físicos, nos conhecendo melhor, certo? Na efetivação de nossos conteúdos. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. É o que vos deseja Papai Martins. Tchau.